Oi pessoal, meu nome é Marjana, eu sou uma apaixonada por confeitaria vegana, fundadora do Marjan Confeitaria Personalizada e hoje eu quero ensinar para vocês a receitinha desse bolo de baunilha, que é o melhor bolo de baunilha vegano que vocês vão fazer e experimentar, eu garanto. Gente, olha que massa fofinha! Quem resiste a isso? Então segue no vídeo aí, não deixe de curtir, comentar e bora para a receita! Eu vou começar esse vídeo falando sobre os utensílios. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os ingredientes e as suas funções, seguida pela receita em si, tá? E é claro também no final a parte mais deliciosa, que é o corte e a degustação desse bolo maravilhoso. E eu vou deixar demarcado aqui no vídeo todas as partezinhas aqui, tá? Que eu comentei. Para caso você quiser pular para o tópico que mais interessa, fica bem à vontade. Em relação a utensílios, nós vamos precisar de um liquidificador, tá? Ou, se você não tiver, você pode substituir por um mixer de mão, aqueles assim, vamos ver? Um mixer de mão é possível, tá? Também utilizar e vai dar certo essa receita. E também aquelas, às vezes o pessoal tem aquelas coisas de fazer shake em casa, né? Que é elétrico também, caso né, você tenha, dá para utilizar também. O ideal é o liquidificador, mas também eu tô dando aqui o que é possível para você não deixar de fazer essa receita. Seguido também a gente vai utilizar um fouet, tá? Mas se você não tiver, pode usar direto, uma espátula vai dar certo. Você vai só mexer um pouquinho mais na massa de bolo, mas tudo bem, não vai ter problema. Já fiz essa receita usando só a espátula, então tô aqui para dizer que dá certo. Uma peneirinha, eu confesso que ela vai ser essencial, tá? E o bolzinho, um bowl aqui, uma travessa para você poder fazer a sua receita em si. Também uma forma, eu tô usando essa forma linda, maravilhosa, que eu comprei na Mundiale, mas aqui em Porto Alegre. Mas também, se você não tiver, eu tenho algumas outras formas que eu vou mostrar aqui atrás de mim, que são essas forminhas super simples que dá para utilizar também, muito utilizada para fazer bolo, como eu comentei, de andar. É super possível você fazer, né, dividir a receita e fazer nessas formas, tá? Essa receita que eu estou ensinando, ela renderia, no caso, duas dessas formas que tem aqui, ela tem um aro 15 ou 4 massinhas num aro 10, que é um aro menor, tá? E é claro também tem aquela forma mais tradicional, que eu acho que eu tenho aqui, que essa forma aqui daria para você também fazer, só que essa receita em si daria um bolinho bem baixo nessa forma aqui. Eu acho que ela talvez daria um bolo de 1 dedo, 2 dedos. Então, se você quiser usar uma forma maior, talvez seja mais interessante você dobrar a quantidade da receita que eu tô usando aqui, tá? Eu esqueci de comentar sobre utensílios, tá? Que eu utilizei uma balancinha de bolso, tá? Para pesar ingredientes menores, como fermento, sal, tá? Extrato de baunilha e uma balança maior, né? Para pesar ingredientes como farinhaços, né? Enfim, os outros ingredientes que são mais pesadinhos, tá? Eu recomendo que você utilize balança para ter uma precisão melhor na sua receita, mas eu sei que às vezes a gente não tem acesso. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, né, as medidas em xícaras e em colheres de chá. Mas é claro que você não vai conseguir ter a mesma precisão do que uma balança. Então, se você quiser cada vez fazer mais receitas, eu recomendo que você faça um investimento que não é às vezes um valor tão alto, tá? Agora, falando um pouquinho sobre o método, tá, dessa receita, a gente está fazendo um bolo por método de adição. O que significa? Que a gente está misturando no liquidificador os ingredientes líquidos e num bowl, né, numa travessa, os ingredientes secos. E depois a gente vai adicionar os ingredientes líquidos nos secos. Então, é um bolo por método de adição, tá? Você já deve ter feito alguns bolos assim. O bolo, por exemplo, de cenoura é por esse método. Agora falando um pouquinho sobre balanceamento de receita, né, e um pouquinho sobre os ingredientes, o balanceamento que eu estou fazendo aqui, as substituições que eu estou fazendo aqui, é para bolos utilizados nesse método, tá? Então, assim, se você for pegar depois um outro bolinho que você adora, da sua avó, que vai ovo, que vai leite de vaca, etc e tal, e que usar essa mesma metodologia para fazer a substituição, eu quero que você lembre que a gente está fazendo aqui um bolo por método de adição. Então, para você substituir, você vai ter que usar um bolo que também seja nesse método, tá? Porque a gente está substituindo aqui o leite, o ovo, né? E é dentro dessa metodologia, tá? Talvez aí você for querer fazer, por exemplo, um pão de ló, né? Teria que ser a substituição do ovo de outra forma, tá? Então,
manter isso em mente, tá? Só pra gente conseguir seguir aqui e para também você ter mais felicidade nesse mundo vegano. Vamos começar falando um pouquinho sobre ingredientes mais tradicionais, por assim dizer, do bolo, né? Então a gente tá usando aqui um óleo, eu tô usando um óleo de girassol, tá? Pode usar óleo de coco? Pode, tá? Outra gordura que seja sólida e não líquida. Mas o que acontece? Quando a gente usa um óleo líquido, né, como girassol, óleo de soja, óleo de canola, óleo de... os óleos que são de milho, né? A gente tá trazendo uma umidade pro bolo. Ela dá aquela sensação depois do bolo assado, pronto, quando você vai comer, aquela umidade que você sente no bolo, o molhadinho, né, que a gente muito gosta, o brasileiro muito gosta no bolo, ela também vem desse óleo. Quando a gente substituir por um óleo sólido, como o óleo de coco, você vai ter um bolo mais seco, porque em temperatura ambiente, o óleo de coco, por exemplo, ele tende a ficar no estado sólido, né? E lembrando que se for querer mesmo assim substituir, né? Você vai ter que derreter o óleo para poder usar aqui na receita, não dá para usar ele no estado sólido. Então você vai ter um bolinho mais sequinho se você utilizar um óleo de coco, ok? Falando agora sobre o açúcar, tá? Eu tô utilizando aqui um açúcar cristal orgânico. Eu normalmente gosto de usar demerara, mas eu fiquei sem e não quis deixar de gravar esse videozinho aqui, né? Então eu fui lá, corri no mercado e foi o que eu encontrei, tá? Mas eu acho o demerara mais saboroso, mais gostoso. Não recomendo usar um mascavo, porque eu acho que ele tem muito mais presença. Ele é super interessante para o bolo de chocolate. Quero ensinar aí nosso próximo vídeo em bolo de chocolate, super delicioso. Comenta aí se você está ansioso para aprender essa receita. Mas, ficando aqui no bolo de baunilha, eu acho mais interessante um açúcar demerara ou até mesmo, como eu vou usar aqui, um cristal, tá? Quantidade de açúcar, né? Eu tô usando aqui nessa receita 203 gramas de açúcar, tá? Pode parecer para alguns uma quantidade bem grande de açúcar, né? Marjana, posso diminuir a quantidade de açúcar nessa receita? Pode, tá? Você pode diminuir para usar até 75% da quantidade de açúcar que eu estou usando. Ou seja, como é que eu vou saber quanto é 75%? Na calculadora, tá? Você bota 203 vezes 0,75, tá? O resultado que dá aí, deixa eu ver até que eu vejo aqui para você. O resultado são 152 gramas, arredondando, tá? Aí, isso seria o bolo sendo feito com 75% da quantidade de açúcar original da receita, tá? O que vai acontecer quando você fizer isso, tá? Você vai ter uma perda de sabor e de fofura, que é isso que o açúcar traz, tá? Pra receita. Ele traz um bolo mais fofo, ele traz um bolo com mais sabor, né? Eu já fiz esse teste, tá? E eu senti realmente exatamente isso. Foi um bolinho que ficou um pouco levemente mais baixo, porque ele tende a crescer menos, e um bolo assim que eu como, mas eu não tenho a mesma, assim, o mesmo, o mesmo sabor mesmo, não tem outra palavra para descrever. Eu acho um bolo mais gostoso usando 100% da quantidade de açúcar, e é o que eu recomendo. Mas você tem a sua liberdade aí para fazer essa modificação, e a sua receita vai dar certo igual, ok? Substituição por um adoçante como açúcar de coco, açúcar de maçã, enfim, outro xilitol, né? Eu não vou entrar tanto nesse assunto aqui, tá, hoje, mas dá para substituir pela mesma quantidade, não tem problema. Eu quero, né, a gente continuando aqui o canal, fazendo vídeos assim, onde eu faço bolo sem açúcar, sem glúten, e a gente vai desenvolvendo, vai aprofundando, mas eu acho que para um primeiro momento a gente pode começar do básico. E um básico delicioso, tá? Então aqui eu falei do meu açúcar. Falar sobre o extrato de baunilha que eu tô usando, na verdade até um extrato de cumaru, tá? Cumaru, ele lembra um pouco o sabor da baunilha, ele é um ingrediente que tem aqui no Brasil, mas também acho que tem em outras regiões, tá? Mas é típico principalmente do norte brasileiro. Ele tem um gosto que lembra baunilha, mas ele também lembra algumas especiarias, como canela, como cravo, e eu sou muito apaixonada por ele. Então, eu faço meu bolo com extrato de cumaru, tá? Inclusive, esse aqui eu mesmo fiz. Eu tenho aqui extrato de baunilha também, né? Só que eu não tenho, assim, o mesmo uso. Fica super gostoso, né? Você vai usar o que você tem à mão, mas eu também tenho que ser transparente aqui sobre o ingrediente que eu tô usando, né? Então fica a seu critério escolher aí o que mais você gosta.
Depois eu vou falar aqui sobre um vinagre, eu tô usando vinagre de maçã, mas outros vinagres também dão super certo, tá? Eu gosto de trazer essa acidez para dentro da receita, porque eu acho que a fermentação ocorre melhor, tá? Quando a gente tem essa acidez, principalmente eu tô usando porque eu vou usar bicarbonato na receita, eu preciso de algo ácido para reagir com esse bicarbonato. E mesmo quando eu faço a receita de bolo de chocolate, que em tese eu não precisaria botar o vinagre, porque vai cacau, eu boto mesmo assim, porque pra mim faz diferença, tá? Pode ser psicológico, mas eu gosto e acho que, de certa forma, impede que você corra o risco de ficar um gosto residual de bicarbonato nessa receita ou de fermento. Então, eu acho um ingrediente essencial na receita para fazer, tá? Dá para substituir, que nem eu comentei aqui, por um vinagre de álcool, um vinagre de, acho que até de uva existe, enfim, os diversos vinagres que existem no mercado vai dar certo igual, tá bem? Agora eu vou falar um pouquinho de ingredientes, né, que exigem uma substituição, tá? Quando eu vou substituir um ingrediente de origem animal por um de origem vegetal numa receita, eu penso em três áreas, tá? Que normalmente são sabor, que é relacionado ao sabor mesmo que aquele ingrediente tem, né? Assim, o sabor, por exemplo, no ovo, o sabor de um leite condensado de origem animal, um sabor de um creme de leite. Né? Depois eu tenho a área que a tabela nutricional, ou seja, a formulação daquele ingrediente. Por exemplo, quanto de proteína tem o leite de vaca, quanto de gordura, né? E como eu consigo um ingrediente de origem vegetal que consiga fazer essa substituição. E depois, é claro, eu tenho a função daquele ingrediente. Então, qual é a função daquele ingrediente de origem animal numa receita e como eu consigo substituir essa mesma função que ele tem na receita, tá? Não necessariamente eu englobo as três áreas, tá? Num mesmo ingrediente que está sendo substituído, mas eu olho sempre essas três áreas e penso o que é meu foco quando eu estou fazendo aquela receita, tá? Dito tudo isso, vamos falar agora sobre os ingredientes que estão sendo substituídos, né? Dos ingredientes líquidos, né? Eu estou substituindo o leite de vaca por água, tá? Eu sei que eu poderia substituir por um outro leite de origem vegetal, mas eu acho que isso traz um pouco mais de praticidade, a substituição por água. Então, quando eu posso, né, eu sou prática também, né? E eu não vejo assim uma perda nenhuma de sabor, né? Às vezes até porque a gente tem, por exemplo, receitas como o bolo de laranja que não vai leite, vai uma substituição por suco, né? Então aqui eu estou fazendo a substituição por água, que é a função de trazer esse líquido, de trazer essa homogeneização, para conseguir trazer também a mistura da farinha. Esse é o objetivo no caso do leite, né? Se você quiser substituir por um leite de origem vegetal, né, na receita, essa quantidade de água, eu recomendo que você utilize um leite ou de soja, tá? Ou um leite de óleo de nozes, tá? Por que isso? Porque o leite de soja ele tem uma boa quantidade de proteína, tá? Que é a mesma quantidade, eu diria, que um leite de vaca, né? Ele consegue ficar mais parecido nesse sentido, apesar de não ter tanta gordura, né? E não ter um sabor assim tão marcante, né? No sentido positivo. Ou um leite de alguma oleaginosa, por exemplo, um leite de castanha, um leite de castanha de caju, de castanha do Pará, de amêndoas, porque são leites que têm uma quantidade boa de proteína e também uma quantidade bem interessante de proteína, de gordura, né? Mas assim, eu acho que eu fiz inúmeras receitas com a substituição por água e é uma substituição que eu gosto, né? Às vezes a gente não tem tanta praticidade quanto a gente gostaria ainda, né, na criação, na elaboração de receitas veganas. Então, eu acho que se é possível, vale a pena simplificar, tá? Falando sobre a substituição do ovo, tá? Eu não vou aprofundar tanto esse conteúdo, porque depois eu quero fazer um vídeo falando só sobre substituição do ovo, como é que funciona, como é que eu cheguei até aqui, esse ingrediente que eu acho que é um ingrediente super interessante para substituir seu ovo, tá? Eu vou falar de maneira superficial, mas não se preocupa que depois, para quem quiser, vai ter uma aula falando sobre substituição de ovo, tá? Quando a gente fala desse bolo, sobre método de adição, o que a gente está querendo que o ovo faça, né? A gente está querendo que o ovo traga estrutura, tá? Principalmente, e a estrutura do ovo vem pela proteína que tem no ovo. Também a gente quer trazer líquido, porque o ovo ele tem uma quantidade, se não me engano, de em torno de 70% a 80% de líquido, tá? E o resto é seco, né? Matéria seca no ovo. E aí a gente quer que
tenha e socorra, né, quando a gente vai substituir o ovo. E também ele tem a função de trazer a liga, né, ele ligar os ingredientes ali na nossa receita. Como então eu pensei em substituir depois de alguns testes, tá? A substituição que a gente vai fazer vai ser por tofu e água e farinha de linhaça, tá? A farinha de linhaça vai cobrir aquela função básica que é trazer liga, né? Que essa mistura aqui, ela não, de tofu com água, ela não traz, né? Mas essa mistura de tofu com água, o que que ela traz? Ela traz a proteína que a gente precisa, ela traz o líquido e ela traz muito, muito mesmo essa estruturação. Então, assim, com essa substituição por bolos de método de adição, lembrando, porque eu não tô fazendo aqui um pão de ló onde eu tenho que bater claras em neves, não sei, né, aquela coisa toda, porque não vai rolar, você vai bater tofu com água e vai virar, né, algo em, né, claras em neve, não vai, né, então, por isso aqui, a substituição de um bolo por método de adição. Também ele faz algumas outras substituições de outras receitas aqui que eu vou falar no futuro, né, mas é um ingrediente muito interessante para isso, tá, e que funciona super bem pela essa quantidade de água e de proteína que ela tem, tá. Eu vou mostrar 2 tofus aqui para vocês de 2 marcas diferentes, tá? E falar sobre as proporções, né, de tofu e água que a gente tem que utilizar, tá? O primeiro tofu que eu vou abrir aqui, mostrar para vocês é um tofu que eu comprei, são 2 tofus ótimos, tá? Só que eles têm fofuras diferentes. Não sei se você já ouviu também falar de tofu. Tofu é como se ele fosse um queijo, tá? Originário do leite de soja, tá? É o mesmo método, por assim dizer, da fabricação de queijo, só que né, pelo leite de soja, tá? Então é assim que se obtém o tofu. Eu tenho um tofu aqui que ele é chamado de tofu soft, ou seja, um tofu mais fofinho, tá? Eu vou pressionar ele aqui, ele é bem esponjinha, né? Dá pra ver aqui, ó, na câmera, ele é bem esponjinha, ó. E quando eu corto ele aqui, ó, ele vem bem fofinho, né? Tá? Esse aqui é um tofu que eu classificaria ele como um tofu soft. Se eu fosse usar um tofu assim na minha receita, né? Por exemplo, a minha receita ela vai 100 gramas de ovo, tá? Dessa minha mistura aqui. Eu botaria 2/3 de tofu, desse tofu fofinho, tá? Para 1/3 de água. Ou seja, eu botaria 66 gramas desse tofu fofinho para 33 gramas, 34 gramas arredondando de água, tá? Por que isso? Esse tofu ele é mais fofinho porque ele tem uma quantidade maior de água na composição dele, né? Ele é mais aquoso, né? Então, ou seja, eu preciso usar mais tofu e menos água para ter a mesma resultado final de mistura de ovo, por assim dizer, tá? E depois eu tenho um tofu aqui, que é uma marca mais conhecida aqui em Porto Alegre, né? Que é o tofu da Rattoria. Ele é um tofu bem mais firme, tá? Não sei se dá pra ver assim que ele tem uma consistência mais firme, até eu vou cortar ele aqui, ó. Ele não vem tão fofo na minha mão, né? Não sei se deu pra reparar. Esse aqui é um tofu que eu classificaria como normal, tá? E depois tem, né? E eu faria nele uma mistura 50-50, ou seja, 50 gramas de água para 50 gramas de tofu, tá? E depois tem um tofu ultra firme, tá? Mas que ele é mais difícil até de ser encontrado, tá? Mas se você encontrar ele e é o único que tiver pra você, um tofu realmente mais firme, eu nem tenho aqui pra mostrar, eu usaria uma mistura de 1/3 de tofu para 2/3 de água, ou seja, 34 gramas de tofu para 66 gramas de água, tá? Falando um pouquinho sobre armazenamento do tofu, você viu que eu boto aqui num potinho e o tofu fica coberto com água, tá? É importante deixar ele depois de aberto num potinho onde você consiga cobrir com água. Ele dura mais ou menos 1 mês na geladeira, tá? E se por acaso você não gosta de consumir tofu e tá comprando só pra fazer essa receita, a dica que eu dou é você cortar ele em porções de 50 gramas e congelar. Então, assim, toda vez que você vai querer fazer um bolo, você puxa aquela porção do congelador, né? No caso, se você usar um tofu normal, enfim, as devidas proporções para conforme o tipo de tofu que você comprar, tá? Você vai reparar que quando você descongelar ele, ele vai ter uma consistência assim mais esponjosa, mais assim, mais firme, né? Não faz mal, tá? Não tem problema nenhum, a receita vai dar certinho igual, tá? Já testei, tá ok. Eu tô usando aqui o tofu aquele normal, então no caso aqui eu tenho 50 gramas de tofu e 50 gramas de água, tá? Que é pra fechar minhas 100 gramas de mistura para ovo. Mas eu tenho
alergia a tofu, eu não uso tofu de jeito nenhum, né? Posso substituir por outra coisa. A única, o único ingrediente que eu encontrei que tinha um, um resultado muito parecido é uma mistura de substituto para ovo se não me engano, eu vou até botar aqui nos comentários que eu não estou conseguindo lembrar agora o nome exato da marca, mas não era Eggless, era algo tipo No Egg, uma coisa assim. Novo, era novo, no sentido de N.ovo, era novo. E vinha numa caixinha que imitava até uma caixinha de ovo. Eu senti que ele substitui muito bem, tá? Devido às proporções, eu posso até comprar e fazer um bolo com ele, tá? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Mas é algo que às vezes a gente não tem, por incrível que pareça, tão fácil acesso quanto esse tofu, né? E também ele dava certo, tá? Porque assim, eu lendo a composição que eles tinham ali do ingrediente desse novo, né? Ele tinha um balanceamento muito bom de proteínas, enfim, de alguns ingredientes que são necessários para substituir o ovo de maneira assim mais correta, tá? Eu já testei outras marcas de outros substitutos para ovos, inclusive algumas importadas, até vou pegar aqui uma marca, tá? Tá, eu tô mostrando essa marca aqui só porque, por exemplo, tem para vender, né, em redes de supermercados maiores e tal, mas ela não funcionou, tá? Para o balanceamento que eu faço, ela não é uma receita bacana. Eu sinto que o que acontece, eles tentam substituir o ovo aqui botando um pouco de bicarbonato, algumas coisas que, tipo, féculas de batata e tal, para substituir o ovo, e que, na verdade, isso não traz né, o que realmente tem na composição, por exemplo, né, do ovo, né, falando aí dessas áreas de substituição. Então, não achei algo bacana, talvez ele sirva para pães ou para panquecas, mas enfim, para o bolo, esse aqui não funcionou. A única marca que realmente funcionou foi a Novo, tá? E até porque ela tem inclusive um balanceamento bem interessante, assim, que lembra um pouco essa composição aqui que eu fiz, tá? Eu tenho aqui essa aqui até só para mostrar para vocês, viu? Porque eu realmente usei uma vez e nunca usei mais. O último dos ingredientes líquidos, eu tenho aqui o sal, vai 1 grama só de sal, tá? Eu usei o flor de sal, mas dá pra usar qualquer sal aí, vai dar certo, tá? O sal de sua preferência, sal rosa, sal marinho, enfim, qualquer sal. Mas ele dá um contraste de sabor, ele faz um realce, né? Um realce do sabor do bolo, tá? Então é um ingrediente que eu acho bem interessante, é uma pitadinha, 1 grama, tá? Agora, partindo para os ingredientes secos, nós temos aqui o bicarbonato e o fermento, tá? Químico, que eu estou utilizando aqui. Eu sei que usar bicarbonato e fermento, né, precisa das duas coisas. O fermento eu acho, né, ele é o essencial, mas o bicarbonato eu sinto que ele faz sim uma diferença, tá? Ele vai aqui uma quantidade de 2 gramas, não é muito, mas eu acho que ele faz diferença no bolo, tá? Principalmente o bolo de chocolate. Mas, enfim, se você não tiver bicarbonato, só tiver fermento, tudo bem, você pode não usar o bicarbonato. Mas se você tiver à mão, eu recomendo que você use, tá? Depois, tá? Eu tenho aqui para os últimos ingredientes secos, eu tenho aqui uma farinha de trigo e um amido de milho, tá? O que acontece? Eu tô usando aqui uma farinha de trigo, que até a marca dela é Ecobio. Ela é uma farinha de trigo de excelente qualidade nacional, e ela tem uma alta quantidade de proteína, ou seja, a cada 100 gramas de farinha ela tem 14 de proteína, tá? Ou seja, 14%. É uma quantidade alta, que significa uma quantidade, né, boa, muito boa, por exemplo, para fazer pães, panetones, é excelente, tá? A proteína da farinha de trigo é que traz estruturação nos nossos pães que a gente vai fazer, né? Estruturação também para o bolo. Mas, se a gente tem proteína em excesso, muitas vezes ele torna o bolo um bolo mais maçudo, tá? Então, com o objetivo de tornar essa farinha mais fraca, por assim dizer, tá? Com uma quantidade menor de proteína, eu estou utilizando aqui um percentual de amido de milho também, tá? Na receita. Ou seja, o peso original dessa receita seria 195 gramas de farinha de trigo, tá? Mas aqui eu peguei 18% dessa quantidade de farinha de trigo, ou seja, 35 gramas, e coloquei de amido de milho, tá? E aí assim eu tenho uma farinha de trigo mais fraca e que torna o meu bolo mais fofinho. Ah, mas eu não vou usar essa farinha, eu vou usar uma farinha comum que eu comprei no supermercado. E aí, o que eu faço? Pode continuar usando essa mesma quebra que eu comentei, ou seja, né, você vai usar 160 gramas de farinha
de trigo e 35 gramas de amido de milho. Não tem problema, a sua receita vai dar certo, tá? Você vai ter um bolo, né, mega fofinho. E se você não quiser usar amido de milho na receita, sei lá, se alguém tem uma alergia a amido de milho, você usa 195 gramas de farinha de trigo, ou seja, que é a quantidade somada, 160 gramas de farinha de trigo mais 35 gramas de amido. Vai dar o total de 195, para quem quiser usar só farinha de trigo, tá ok? Chega de teoria, vamos para a prática agora, vamos fazer esse bolo delicioso, né, que a gente fala e eu quero saber é de bolo, né? Então aqui eu vou começar, tá, botando o açúcar no meu fundo e eu tenho aqui já meu sal junto, tá? Alguém pode pensar, não, mas né, açúcar não é um ingrediente seco? Ele pode ir junto com os secos, mas eu gosto mais de colocar ele com os líquidos, né? Se a gente parar para pensar, o açúcar se dissolve na água, né? Então ele também pode ser considerado um ingrediente líquido, né? E principalmente quando eu uso um açúcar demerara ou um mascavo, muitas vezes se a gente adicionar ele com secos, eu preciso misturar muito meu bolo para ele se dissolver, né? E quanto mais eu misturo a minha massa do bolo, mais um risco dele solar, mais um risco de desenvolver mais um glúten, que não é uma coisa que a gente quer quando a gente está fazendo bolo. Então, eu prefiro botar ele com os ingredientes líquidos que não tem esse risco aí, tá? A gente vai conseguir misturar, homogeneizar muito bem. Eu vou botar a quantidade de água que eu tenho aqui na minha receita. Vou colocar aqui meu substituto de ovo, que é meu tofu, e minha aguinha. E também, é claro, minha farinha de linhaça. Eu gosto mais da linhaça dourada do que a marrom, né? Mas é um gosto pessoal, eu sinto que ela desenvolve mais aquela gosminha da linhaça, tá? Então eu tenho uma preferência por ela. Mas se você só tiver marrom, não tem problema. Eu tô usando a farinha de linhaça, mas se você só tiver a linhaça que não é farinha, vai precisar bater ela antes de usar, tá? Porque a quantidade de homogeneização que a gente vai dar agora na receita não vai ser suficiente para quebrar a casquinha da linhaça, ok? O meu óleo. E meu vinagre e meu extrato de baunilha, tá? Esse aqui são meus ingredientes líquidos e eu vou bater eles agora aqui no meu liquidificador. Vamos ver. A mistura, tá? Quando a gente parar de bater, ela tem que estar bem homogeneizada, tá? Então, assim, sem pedacinhos de tofu aparente, né? Enfim, cristalzinhos de açúcar. A minha aqui eu bati, né? Em questão de 2 minutinhos no máximo, 1 minuto, e ela já estava bem misturada. Mas é claro, tá, gente, que vai depender um pouquinho da potência do seu liquidificador, tá? Não é nada assim, né, difícil de bater. Mas qualquer coisa, você dá uma pausa, limpa as laterais do liquidificador e bate um pouquinho de novo para ter essa certeza que está tudo bem misturado, ok? Agora a gente vai para os ingredientes secos. Eu tenho aqui a minha farinha de trigo, o amido de milho, peraí. E meu bicarbonato e fermento. Eu vou peneirar esses ingredientes para não ficar nenhuma bolinha, tá? Principalmente o amido, às vezes quando tá já meio úmido, fica bolinha, mas também o bicarbonato tem um pouco essa característica. E nada pior do que ficar uma bola de bicarbonato assim no bolo e aí a pessoa quando morder vem aquele gosto ruim de bicarbonato, né? Ou fermento, ninguém merece, né? Eu já liguei meu forno, tá? Eu tô pré-aquecendo ele a 180 graus. Meu forno, ele rapidamente já fica aquecido, em questão assim de 10 minutos ele tá pronto. Mas quem mais conhece seu forno é você, né? Então, de repente, antes de começar a fazer receitas, você já pode ligar ele, tá? Agora que eu tô aqui, eu vou untar agora a minha forma que eu vou utilizar, tá? Com gordura e farinha de trigo, tá? A gordura que eu tô usando aqui é uma gordura de palma, tá? É a gordura, assim, sólida que eu mais gosto de usar, eu acho ela muito parecida com a manteiga, mas aqui, pro que a gente tá utilizando,
dá para super utilizar um óleo de coco. Ele só precisa estar num tom assim mais pastoso, tá? Ele não pode estar naquele estado totalmente sólido, porque senão a gente não vai conseguir untar aqui a forma, tá? Eu recomendo, caso você esteja essa forma aqui super trabalhada, né? Eu recomendo aí que você unte com essa gordura de palma, com esse óleo de coco, tá? E farinha de trigo. Mas para forminhas mais simples, né, vale um papel manteiga, né, vale também o óleo com farinha de trigo ou até mesmo um desmoldante, tá? Mas essa marca aqui que eu estou usando, que é a Nordic Wear, tem uma recomendação no site do produtor, deles mesmo, né, falando para não utilizar desmoldantes aqui e tal. Agora eu não consigo lembrar, eu li alguns anos atrás, em função assim que ele vai criando meio que uma placa aqui, assim, que toda vez que a gente lava não consegue tirar totalmente, vai acumulando esse resquício. Então, como é uma forma que não tem um valor tão acessível, né, vale a gente ter todo o cuidado, né. Então, eu estou usando aqui um pincelzinho, né, e vou usar farinha de trigo, mas é claro que dependendo da forma que você vai utilizar, não precisa de toda, né, essa funçãozinha aqui. Eu que estou pelo desenho bonito que vai sair meu bolo. Essa forma aqui, tá? Ela exige que ela seja muito bem untada, tá? Assim, se você já usou uma forma dessas mais trabalhadas, tem outras marcas também, e seu bolo não saiu na hora de desenformar, foi esse passo aqui, tá? Que você errou. Infelizmente já aconteceu muito comigo, eu, né, não sabia o que eu tava fazendo de errado, e é isso, né? E eu achei que, não precisa botar tanta gordura, ou, né, passar tanto, né, assim, farinha e gordura e tal, e no final acabava que a quantidade que eu estava colocando não era suficiente. Outra coisa é não aplicar com pincel, né? Às vezes assim a gente nesse tipo de forma, tá? Tem esses trabalhos aqui, né? O que acontece é que se a gente aplica com um guardanapinho, vamos supor, a gente não consegue alcançar todos os cantinhos da forma. E aí, principalmente os vincos, principalmente a parte que tem bem o desenho, ela não fica bem aplicada. E aí a massa do bolo, depois de pronta, não quer desgrudada de maneira alguma dali, tá? Eu, inclusive, já perdi bolo, assim, de sair metade do bolo e outra metade ficar na forma, né? E eu não tenho o que fazer, tenho que fazer um bolo novo. É transparente, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês igual aqui, tá? Vai ser pra ver na câmera como untado tá, né? Tá? Eu passei aqui minha gordura, né? E agora eu vou pra farinha de trigo, tá? Você pode estar se perguntando por que eu não fiz esse passo antes de começar a fazer minha receita, se eu tinha me esquecido, por exemplo. O que acontece, tá? Essa parte líquida aqui da minha massa, eu preciso que ela descanse um pouquinho, porque a farinha de linhaça, né, ela precisa de um tempo, né, para agir com os líquidos aí e criar aquela, né, gelatinização, tá? Então, por isso que eu prefiro fazer a mistura dos líquidos e dos secos e aí depois untar minha forma, porque é uma forma de eu não ficar esperando muito tempo, né? Assim, sem fazer nada, e poder já otimizar aqui e untando a minha forma, e aí eu terminar de untar e já posso sair usando. Ó, agora com a farinha dá para notar bem, ó, como bem untada tá a minha forma, né? Para poder utilizar essas forminhas com desenho, tá? É um cuidado que a gente tem que ter. Eu só vou limpar aqui minha bancada e aí a gente já continua. Então, agora eu só vou dar uma misturadinha de leve nos meus ingredientes secos, tá? Para tudo ficar bem homogeneizado. Vou vir com meus ingredientes líquidos e adicionar eles aos meus ingredientes secos.
E agora é só a gente dar aquela misturada, tá? O nosso objetivo aqui é que a gente misture o suficiente para não ter mais gruminhos de farinha, para ficar bem homogeneizado, mas também não mexer demais, tá? Porque lembrando, a gente não quer desenvolver o glúten dessa receita. O que a gente quer é ter um bolinho super fofinho e nada solado. Tá? Então meu bolo tá aqui, a massinha já tá bem misturadinha, ó. Ela fica assim, é uma massa líquida, né? Vamos ver. Direto pra pia. A gente tem nossa forminha aqui untada. Vamos vir com a nossa massa de bolo. Prontinho. Agora nosso bolo vai pro forno pré-aquecido, 180 graus, durante 25 minutos, 35 minutos. Vamos ver aí. A partir dos 25 eu começo a dar uma espiada. Ele tem que estar dourado por cima, porque sim, esse bolinho vai ficar douradinho por cima, tá? E muitas vezes uma forma que eu tenho de medir, além daquele teste do palito, que dá super certo, tá? É também pressionar. Se a gente pressiona o bolinho assim de leve e ele volta pra cima, significa muitas vezes que ele já tá pronto. Prontinho, eu volto mostrando esse bolinho assado pra vocês. Então, pessoal, meu bolinho ficou no forno 28 minutos no total, tá? Meu forno tem aqueles ventiladores internos, mas assim, normalmente o máximo que fica é 35 minutos, e às vezes nem isso, tá? A média é 30 minutos mesmo, de 25 a 35 minutos, mas o normal é uns 30 minutos no forno, já tá pronto, tá? Claro que vai depender do tamanho da forma, né? Depois eu boto na descrição a medidinha certa, mas se eu usasse uma forma que eu tenho bem maior que essa aqui, normalmente meu bolo chega a ficar quase 1 hora no forno com essa aqui, mas é uma quantidade de massa muito maior, né? Ela ficou assim, douradinha por cima. A minha massa, o meu bolo, no caso, né? Eu tirei do forno depois que ele tá prontinho e deixei ele descansar, tá? Ele tá uma meia hora faz que ele saiu do forno. Eu vou tentar já desenformar, tá? Pra gente já poder olhar como é que tá esse bolo. Mas normalmente eu gosto de deixar esfriar pelo menos 1 hora, porque eu acho que com a massa totalmente fria é melhor, né? De desenformar e também, às vezes, assim, até pra comer. Vamos ver. Ah, foi! Nada que uma batidinha, nada leve, não desenforme o bolo, né? Mas é aquilo que eu comentei, fica mais fácil com o bolo um pouquinho mais frio, tá? Mas enfim, ó, tá assim o bolinho. Vou tentar dar uma inclinada sem que ele caia aqui pra mostrar pra vocês. A minha forma, ela saiu bem limpinha, tá? E agora, obviamente, eu vou cortar pra mostrar essa delícia por dentro. Ah, lembrando, pessoal, pra quem tem essas formas aqui, tá? Que são antiaderente, enfim, que tem esse revestimento interno, não pode passar nada de metal, tá? Dentro da forma, tá? Pode usar uma espátula de silicone fininha para tentar auxiliar a desenformar, mas nada de metal, né? Esponja só a parte amarela, né? Se for usar aquelas esponjas tradicionais, porque arranha a forma, vai danificar, e é uma forma que teria uma durabilidade para a vida inteira, vai acabar não durando o que deveria. Vou cortar uma fatia grande pra gente poder molhar pelo meio, tá? Mas olha que
bolinho lindo, né? Não é tão bom assim. Eu sei lá, primeira vez que eu fiz esse bolo e deu certo, eu fiquei tão feliz, porque eu não sei vocês, mas eu já fiz tanta receita, testei tanta receita de bolos veganos que não davam certo, e que meu bolo às vezes saía do forno e afundava, e poder ver um bolinho vegano assim, tão bonitinho, tão... Gente, olha que fofurinha. É muito fofo, né? Enfim, eu vou fazer um sacrifício agora. Esse bolinho com café preto ou um cafezinho com leite, não tem nada melhor, né? Vamos combinar. Esse bolinho aqui eu como puro, tranquilamente, sozinha, se duvidar. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da receita. E siga o canal, curte aí se você gostou. E segue a gente nas redes sociais, @marjan. E a gente vai estar aqui postando cada vez mais receitinhas, mais dicas, mais novidades para vocês.